Deus, dia precioso, dia maravilhoso. Nós temos o privilégio de podermos nos encontrar, fazermos a Santa Ceia no dia chamado Dia das Mães, né? Realmente privilégio e uma grande alegria podermos estarmos aqui. Eu queria hoje ler texto e vamos começar no livro de Marcos, capítulo 11, Evangelho de Marcos, capítulo 11, no versículo 15 em diante. Marcos 11, versículo 15 em diante. Vamos meditar, receber inspiração, força, fé, luz para andarmos, caminharmos em nossas vidas sobre a graça e a influência da palavra do nosso Jesus, do nosso Deus. Diz assim: e foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, pássaros, animais, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformados em um covil dos salteadores. Interessante. Esse é um texto onde mostra Jesus na força do seu ministério, no apogeu, né? Naquele momento glorioso onde Jesus estava muito forte, curando, expulsando demônios, pregando o evangelho. E diz que ele volta para Jerusalém. Jerusalém, desde aquela época até hoje, Jerusalém é uma cidade que era considerada a capital de Israel. Mesmo a nação dominada, mesmo a nação destruída, Jerusalém era a referência. Só que, tanto naquela época quanto hoje, que Jerusalém tem de mais belo, que Jerusalém tem de especial, é o templo, a casa de Deus, que hoje não existe mais, apenas os muros, chamados muros da lamentação, onde as pessoas vão para orar. Agora, recentemente, por meio de um processo de escavações subterrânea, né, a autoridade arqueológica de Israel, é um ministério do governo, tem esse nome. Eles conseguiram fazer uma escavação, e por meio das escavações eles construíram túneis e foram na cidade de baixo. E na cidade de baixo eles encontraram realmente os locais precisos, exatos do templo antigo, que tem o átrio, o santo e o santo dos santos. Eu estive lá com uma caravana nossa, das últimas vezes, não me lembro quando, e nós descemos nessas escavações. Foi maravilhoso. Eu orei a 1 metro do Santo dos Santos, do local aonde realmente era o Santo dos Santos. Tem uma parede, não é? Uma pessoa por cada vez apenas chega a 1 metro, aqui, como se fosse daqui a 1 metro, aonde estava a Arca da Aliança. Porque aonde está hoje a cúpula dourada, que é a mesquita de Omar, ali não é o lugar do templo. Ali está um pouco deslocado. Tanto que as pessoas falam, hoje já poderia se construir uma réplica do templo, sem necessariamente agredir nenhum espaço da mesquita de Omar. Poderia, se fosse o caso, interessar ao Estado de Israel,
isso poderia vir a acontecer. Agora, todo mundo quando vai a Israel, vai ao muro, hoje, das lamentações, porque é o que sobrou do templo, é o que tem visibilidade no templo. Pessoas vão lá, pessoas oram, pessoas ministram. Jesus, quando sobe a Jerusalém, ele não vai ao mercado, ele não vai a nenhuma rua famosa, ele vai ao templo. Ele vai àquele lugar que para ele era o lugar mais precioso, mais importante. Jesus vai no afã, no desejo de orar, de encontrar com Deus, de ir no altar sagrado, de refrescar a sua mente, seu coração. Jesus estava na Galiléia. Galiléia é longe, 100 e tantos quilômetros, andando 3 dias para chegar, com aquela expectativa. É como a gente, né? De vez em quando você não tem uma expectativa de ir a um lugar, você não tem expectativa de ir a um país, ou não sei, ou a uma cidade, né? Você quer, alguma coisa move você. O ser humano é feito também dessa expectativa de ir, de ver. Por isso eu faço os nossos eventos. Quando eu faço nossos eventos, eu estou inspirado nisso aqui, ó. Para as pessoas é importantíssimo ter um evento para ir, levar a família, levar os filhos, criar uma expectativa das bandas, das palavras, do encontro com Deus, de uma palavra de milagre. Um encontro que você tem muda a sua vida para sempre. Se você sobe na casa de Deus e lá você encontra o Senhor, pronto, o milagre foi gerado. Seu ano muda, sua vida muda, toda a sua expectativa é transformada para melhor. Pode dar uma salva de palmas? Isso é importantíssimo. Só sabe o valor disso quem não tem. Quando você não tem, pensa na pandemia, quantos domingos todo mundo, né, cheio de desejo de subir para a igreja, de estar aqui, não podia. Se podia era só 20% do auditório, né? Aquilo realmente era lockdown, realmente era deserto, né? Nós estávamos pagando um alto preço. Então ter isso na nossa vida é muito importante. Ter essa expectativa, ter este lugar. Por que você acha que Jesus caminhou tanto para ir ao templo? Ele era o Filho de Deus, ele tinha toda a comunhão com o Pai, ele não precisava de nenhum espaço. Jesus vivia, um pouco na metafísica, muito mais do que nós, porque ele orava muito. Ele não andava como divindade. Jesus andava como homem. Ele fazia milagres como homem ungido. Ele viveu aqui na sua humanidade. Tanto que Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Tentado em todas as coisas. Ou seja, Jesus tinha nele, durante os dias que ele estava aqui, a mesma pressão. Tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, né? Jesus sentia pressões dos discípulos, né? Jesus sentia pressões, problemas das famílias que vinham a ele, da família dele, que dependia dele, muitas coisas. Então Jesus viveu uma vida humana, só que revestido pelo poder do Espírito Santo, mostrando para mim e para você que se nós vivermos revestidos pelo poder do Espírito Santo, nós podemos vencer todas as batalhas deste mundo. Amém? Se Jesus não estivesse na humanidade, Jesus estivesse aqui na divindade, com o corpo humano, mas na divindade, não teria graça. Ele não poderia ser intercessor meu e seu. Ele não saberia o que nós passamos. Ele não saberia os dramas que passamos. Ele não saberia o poder do pecado, a força das maldições, os laços do diabo. Não, ele viveu como homem, e como homem ele venceu. E se ele venceu, ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, eu e você podemos vencer. Eu e você podemos vencer. Agora, você que está
na sede online, você que está nos acompanhando, presta atenção, por maiores que sejam as suas guerras, por maiores que seja a sua batalha, você que está pela Rede Gênesis Televisão, você que está pelo Sara Play, né, YouTube, por maior que sejam as suas guerras, você pode vencer. Adote as armas espirituais, revista-se daquilo que é espiritual, vista a sua armadura. Você não pode vencer se você tiver uma mente totalmente humana, mundana, se você tiver relacionamentos completamente mundanos que te levam para fora do propósito. Eu me perguntei, por que Jesus subiu para o templo? Na nossa teologia, né, evangélica, desde Martim Lutero, o templo que está em Jerusalém não tinha valor nenhum na nossa teologia. Não tinha valor nenhum, porque ele foi destruído no ano 70 e depois, né, acabou. Então a história de Jesus com o templo é muito interessante, porque mostra uma nova expectativa. Primeiro, mostra que Jesus, como homem, precisava de um local aonde ele considerava sagrado, e para onde ele ia receber força, receber renovação, receber graça. Você precisa ter na sua agenda este lugar. Talvez é o mais importante local para a sua atividade do ano. Bispo, nós temos a igreja, graças a Deus que temos. Vamos dar uma salva de palmas a esses auditórios nossos, né? Ontem eu e a Bispa Lúcia tivemos aí em Goiânia com o Bispo Carlos e Cássia. Estamos lançamos lá a primeira unção na pedra, né, fundamental da construção da nossa catedral de Goiânia, uma igreja própria, grande, maravilhosa, vai ser uma igreja linda, né? E nós tivemos lá, falamos com os bispos do estado de Goiás e Bispo Carlos, e eu disse como é importante construirmos um prédio que tenha este propósito. O prédio não é a igreja somos nós, eu e você, mas o prédio é um edifício que reflete, que tem pelo governo, pelo Estado brasileiro, a proteção e a expectativa que este lugar é o lugar de nós nos encontrarmos, a igreja verdadeira que sou eu e você. Este prédio torna a expressão de um propósito. Por que os prédios são importantes? Porque o prédio é a maneira da sociedade enxergar e ver que naquele prédio tem um propósito. Qual é o propósito do prédio? É receber um povo, é receber uma parte da sociedade chamada igreja, que acredita na presença de Deus, no poder da sua palavra e na sua graça para salvar todos os que precisam. Esse é o propósito do prédio. Pode dar uma salva de palmas. Então, ninguém enxerga propósito, as pessoas não enxergam propósito. Propósito, essa palavra é algo metafísico. Pessoas não enxergam propósito, e é muito difícil ler propósito, mas todo mundo enxerga um prédio. Para que aquele prédio? Aquele prédio tem um propósito: receber um povo que adora a Deus, que crê no sobrenatural, que reúne para escutar a sua palavra. Então o prédio fala por si o prédio fala, como também o Palácio do Planalto fala, como o judiciário, a sede do judiciário fala. Prédios refletem propósitos, e Jesus entendeu isso. Agora, pastores, presta atenção, o que me impressiona, bispo, sabe o que é? É que Jesus disse: não transformeis. Primeiro ele diz, a minha casa, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então o que Jesus estava reclamando é que eles perderam o sentido daquele prédio se tornar um lugar de oração. E não só para Israel, não só para Jerusalém, todas as nações. Agora presta atenção, o prédio, o templo
que Jesus orou, falou, não é isso, igual esse aqui não. Era um espaço, como a esplanada cercada, tinha um muro, desde a época de Salomão, com um grande pátio, chamado átrio. Grande pátio. Era no pátio que as pessoas iam orar. Depois tinha o santuário santo e o santo dos santos, com as peças todas, desde o tabernáculo de Moisés, a mesa, primeiro o altar do sacrifício com fogo, depois a bacia para lavar as mãos do sacerdote, depois entrava no santo, tinha lá o candelabro, tinha a mesa dos pães, né? Tinha o altar do incenso, e depois uma cortina, e lá dentro o santo dos santos. Mas Jesus fala o seguinte: a minha casa, primeiro ele fala minha casa, ou seja, Jesus validou que o templo ainda era a representação da casa do Pai, coisa que todo mundo jogou fora. Não, tem nada a ver, tem nada a ver. Tem tudo a ver sim, tem tudo a ver. Deus chama aquele templo de minha casa, Deus chama aquele local de minha casa, Deus chama esse prédio minha casa. Claro que isso aqui é prédio, né? Se tirar as cadeiras, a gente pode fazer uma outra atividade aqui sem maior problema, mas o propósito central é a casa do Pai. Não transformeis, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, Deus quer um lugar onde as pessoas vão encontrar com Ele. Desde aquela época, desde Davi, desde Moisés quando construiu o tabernáculo, e Jesus valida isso. Nesse texto, Jesus valida o propósito. Jesus não disse, não, isso aqui foi lá para a época de Davi, para Moisés, que construiu o tabernáculo, agora não vale mais. Salomão, né, agora não, agora a casa, né, somos nós. Jesus não disse isso não. Jesus diz, a minha casa, a casa do meu Pai, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Ou seja, aqui é um lugar de oração. Lugar de oração. Deus tem na mente que os homens precisam orar, e que os homens precisam orar em um local. Olha isso. Quando você sobe para a adoração do domingo, da terça-feira, da quinta, do sábado, qualquer que seja o dia, presta atenção, você está entrando no plano e no propósito de Deus. Tem tanta gente ficando em casa, tem tanta gente dizendo não precisa ir para a igreja orar não, tem tanto desigrejado, tem tanta gente achando que isso não tem mais sentido. Se Jesus validou, quem é você, bacana, para desvalidar o que Jesus validou? Moleque de 30 anos, 35 anos, acha que sabe mais que todo mundo, é mais esperto que todo mundo, é coach, é influencer, foi para a internet, ganhou uma grana, né, monstruosa do pessoal de boa vontade, mas de pouca experiência. Quem compra produto para a internet é porque não tem muito juízo na cabeça mesmo, quer coisa rápida. Eu costumo dizer que a maior parte é sabedoria de caminhão envelopado, vendido a preço de ouro. É isso que a internet infelizmente dá hoje, né? Tem cursos grandes, tem coisas maravilhosas, tem bons programas, claro. Não falo do sistema, mas falo do oportunismo que isso criou. Então hoje nós temos um movimento gigante tentando mostrar que, né, nada vale nada, o que vale sou eu. Só falta o cara falar, eu sou Deus, o resto, né, vamos destruir tudo, quebrar tudo. Maluco, gente doida. Deus disse, a minha casa. Ele chamou aquele prédio, que aliás seria destruído poucos anos depois. Jesus sabia que aquele prédio seria destruído no ano 70, como foi. Mas Jesus trouxe a palavra dizendo, meu Pai, né, chamou aquele lugar da minha casa. A minha casa. A minha casa. 2, será casa de oração. Casa de oração. Esse é o propósito.
Você vai orar? Ótimo. Você veio orar? Ótimo. Ore, porque Deus quer que você ore. Deus quer que você tenha um lugar para encontrá-lo. Deus respeita quando nós construímos os prédios e consagramos a Ele. Deus respeita esta consagração. Ele quer que nós oremos. Por quê? Porque Ele vai responder. Ele vai liberar milagres. Ele vai liberar sobrenatural para todas as nações. Não tem acepção de pessoas, rico, pobre, médio, né? Não existe acepção de pessoas. Todas as nações podem receber a palavra que sair da boca do nosso Deus. Amém ou não? E aí ele termina dizendo: vós, preste atenção, o plano de Deus era a primeira parte. Meu pai, a casa do meu pai, casa do meu pai, de oração para todos os povos. Esse era o plano de Deus. O que os homens fizeram com isso? Olha o desvio, olha o distúrbio que entrou. Mas vós, não foi Deus, não foram os anjos, os homens, vós a transformaram em covil de salteadores. Covil porque é onde eles se escondem, onde os salteadores se escondem. Olha isso. Por isso Jesus entra e faz um gesto dos mais estranhos. Ele foi violento, derruba mesa, expulsa pessoas, né? Dá umas chicotadas aqui e ali. Por quê? Jesus estava reagindo ao desvio do propósito. Jesus não estava reagindo ao propósito original. O propósito original estava perfeito. O propósito original estava estabelecido. O propósito original era o que Deus queria. Mas Ele não aceitou que os homens pudessem distorcer o propósito. Mães, cadê vocês? Levante a mão. Me ajudem a sempre proteger o propósito das coisas que Deus nos deu. Como assim, bispo? Tudo na vida tem propósito. Seu filho tem propósito. Seu casamento tem propósito, né? Sua empresa tem propósito. O que nós precisamos é aprender, primeiro, discernir propósitos. Segundo, proteger propósitos. Mãe, você trouxe ao mundo um filho, uma filha, que ótimo. Sua contribuição, você gerou com dores de parto, você carregou no útero, que ótimo. Agora, sua missão não termina quando ele nasce, ela começa. Você vai continuar lutando em oração para que se cumpra o propósito de Deus na vida do seu filho. Ah, mas ele foi embora. Ah, mas não tem esperança para ela. Olha o testemunho que a bispa Lúcia contou de Santo Agostinho. Eu nem sabia disso, que a mãe dele era santa mulher que orou 30 anos pelo filho. Por isso virou quem se tornou o que ele se tornou. Jesus, ele não abriu mão do propósito, da aliança do propósito. Quantos querem viver a plenitude do propósito de Deus entre nós? Diga amém, Jesus. Não importa se esse propósito seja para o templo, não importa se esse propósito seja para missão, para seu filho, sua filha, todos temos um propósito. E viver a plenitude do propósito é o maior chamado que nós possamos ter. Jesus subiu lá da Galileia, mais de 100 quilômetros, sabia que ele não iria ter um local como ele gostaria, chegar, todo mundo orando, não é? Pessoas cantando. Ele sabia que ele chegaria lá, ele não veria o ambiente do tabernáculo de Davi. Se você vivesse na época do tabernáculo de Davi, você ia enxergar o que era o templo no sentido primordial. Todos cantando, adorando, turnos de oração, né? Continuamente um atrás do outro, né? Era uma cerimônia, era quase uma Broadway.
Acho que a Broadway inspirou no Tabernáculo de Davi. É verdade, sério. Tinha cantores, conforme a hora do dia que você entrava, você viria o sopro, os instrumentos de sopro. No outro momento era uma coisa de maluco, na época do rei Davi. Mas isso tudo acabou. Tudo acabou. Lá na época dos fariseus, o que eles fizeram? Eles encheram o pátio de mesas para vender. Por quê? Porque a pessoa vinha de longe para fazer o sacrifício, ela não tinha nada para dar. Aí ela queria comprar um pombinho, ela queria comprar um carneirinho para fazer de sacrifício. Ela ia ali numa tenda, num quiosque, comprava isso, já ia rapidinho, ela ia lá no altar e já oferecia ao sacerdote. E assim ela expiava os seus pecados. Era um excesso de pragmatismo. Perdeu o sentido o sacrifício e ganhou o sentido o comércio, o quanto eles estavam faturando naquele negócio todo. Então perdeu o propósito. Presta atenção, hoje eu estou aqui para falar com você, mãe, pai, todos que estão conosco. Sara Nossa Terra é uma igreja de propósito. Começa com um propósito para você. Deus nos ungiu, Deus nos capacitou a fortalecer você, pai, você, mãe, você, homem, você, mulher, a te ajudar a cumprir o seu propósito. Sua vida não vai ser vazia, sua vida não vai ser opaca, sua vida não vai ser chata, sua vida não será cinza, sua vida vai cumprir um propósito que Deus chamou você para estabelecer. E não é só você, é você, seus filhos, né? Os bens que Deus te deu, tudo o que está na sua vida. Hoje, dia das mães, eu quis pregar essa mensagem. Mãe, eu vou levantar a sua mão, sabe para quê? Para aquilo que eu falei aqui, ó. Você é forte. Mãe, você é forte. Mãe, quando Deus te deu um filho, Deus deu naquele filho propósito. Mãe, aliança com o propósito de Deus para a tua casa, e o resto vai ser vitória. E o resto vai ser vitória. Jesus faz uma cena que ele nunca fez. Jesus nunca foi violento. Você nunca viu Jesus gritando, brigando, empurrando? Nunca. Jesus sempre foi muito elegante. Nesse momento, o Senhor sai do eixo, daquilo que é rotina. E ele, por quê? Porque ele diz: olha, isso aqui é o melhor que nós temos no país. O ponto alto do país não é o mercado, não é o museu. Eles tinham um museu naquela época, porque eles tinham guerra e traziam os objetos dos povos vencidos para o museu. Desde aquela época já se tinha museu. Jesus diz: o ponto forte do turismo do mundo todo é vir orar aqui. Aqui é o lugar da oração. A expectativa das pessoas é virem para receber milagre, para encontrar com Deus, para orar ao Deus de Israel. Jesus foi forte nisso, nesse conceito, nessa diretriz do propósito daquele templo e daquela situação. Vamos aprender, vamos receber esse manto de Jesus. Quantos querem apaixonar pelo propósito, ser guardiões do propósito, viver o propósito? Diga: eu recebo. Diga: em nome do Senhor Jesus eu recebo. Todos que estão conosco, põe a mão na mente, no coração e ora comigo. Diga: Pai, eu recebo essa palavra. Diga: em nome de Jesus, ajuda-me a viver o propósito, a não aceitar distorções do propósito, nem na minha vida, nem no meu casamento, nem na minha família, meus filhos, nem nos negócios, e especialmente no ministério. Diga: em nome do Senhor Jesus, dá-me força para vencer, para cumprir este chamado e este propósito. Hoje eu me entrego, Pai, diante de Ti, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga: